Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo faz sua primeira contratação para 2025. Vamos saber como andam as situações dos lesionados Pedro, Cebolinha, Arrascaeta e Vinha. Titular pode deixar o Flamengo após o Super Mundial de Clubes para jogar na Premier League. Sem espaço com Felipe Luiz, Alan pode trocar Flamengo por Pumas do México por 30 milhões de reais. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde dessa segunda-feira, dia 2, para se preparar para o jogo contra o Criciúma nessa quarta-feira, em Santa Catarina, num confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os que foram titulares contra o Inter fizeram um trabalho mais leve para se recuperar fisicamente, os que ficaram no banco realizaram exercícios em um dos campos do CT. Antes desse jogo, o Flamengo ainda treina hoje e nesse treino o Felipe Luiz vai definir o time titular. E não vai poder contar com 7 jogadores entre machucados, suspensos e poupados. Entre os machucados, Everton, Cebolinha, Matias Vinha, Pedro e Arrascaeta só vão voltar a jogar novamente em 2025. O Gerson e o Nicolás de la Cruz estão suspensos após receberem cartão amarelo. Por fim, o Gabigol está poupado por estar pendurado e não vai correr o risco de perder a sua despedida no Maracanã. Por outro lado, Luiz Araújo é dúvida para o confronto. O atacante passa por um período de transição após um longo tempo afastado devido a uma lesão osteocondral, que é uma contusão na cartilagem. A última vez que o jogador atuou em um jogo oficial pelo Flamengo foi no dia 15 de setembro contra o Vasco, no Maracanã. O Flamengo apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro porque o time já não tem mais chances matemáticas de conquistar o título e já está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores. Mesmo assim, na sua última coletiva, depois do jogo contra o Inter, o Felipe Luiz disse que não tem esse negócio de férias antecipadas, não. Que aqui o negócio continua brabo, que vai para cima do Criciúma para fazer bonito nessa reta final do Brasileiro e quem sabe beliscar mais aí um vicezinho e aumentar a premiação do clube. E com essa declaração, quem agradece é o co-irmão Fluminense, que está numa situação muito difícil, flertando aí com a zona de rebaixamento a 2 rodadas do final do Brasileiro. E alguns rubro-negros, em suas redes sociais, pedem que o Flamengo entregue esse jogo para ver o Fluminense rebaixado. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria mesmo entregar o jogo para ver o co-irmão rebaixado? Coloca aí. O Flamengo já começa a olhar para 2025 e a expectativa é grande na volta dos lesionados para reforçar o elenco para a temporada que vai se iniciar em 2025. Além da Libertadores, a primeira edição do Super Mundial de Clubes vai acontecer. E por falar nisso, quando é que voltam Pedro, Everton, Cebolinha, Arrascaeta e Vinha? O fisioterapeuta Márcio Puglia explicou a recuperação de cada um e estimou os prazos de retornos. Os mais próximos da volta são Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo em agosto, e o Arrascaeta, que passou por uma artroscopia no joelho direito em novembro. O Pedro, que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro, e o Matias Vinha, que no mesmo dia teve uma lesão multiligamentar e óssea no joelho direito, ainda vão demorar mais tempo. O Cebolinha está respondendo muito bem às progressões que estão sendo feitas de fortalecimento e carga de trabalhos específicos. Já estamos com ele no campo. Então, ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia e iniciando a transição com a preparação física, provavelmente ao longo das próximas semanas. A ideia é que ele chegue na pré-temporada numa condição muito boa para estar fazendo, teoricamente, parte do elenco. Um jogador com o procedimento um pouco mais simples no aspecto da sua reabilitação, mas que também requer cuidados, é o nosso querido Arrascaeta. As respostas dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas.
ele está só com 2 semanas de reabilitação e é um processo para 4 semanas. Aí a gente acredita que o tempo que tem com ele também vai ser o suficiente para chegar na pré-temporada bem junto com os demais colegas de trabalho. Já o Pedro vem num processo muito bom de recuperação, acima até do esperado para o tempo que ele tem, completando 10 a 11 semanas agora. Nesse período, normalmente, a gente ainda está controlando o quadro inflamatório, vendo o arco de movimento, e ele já restaurou toda a amplitude de arco e vem realizando trabalhos na academia. Podemos falar que conseguimos ir um passo a mais nesse momento da sua recuperação. Ele está numa etapa que seria mais forte a partir do 3º mês e a gente conseguiu algumas semanas antes de começar uma boa base aí de fortalecimento. O que no aspecto geral na reabilitação é muito bom, porque nos dá um tempo maior dentro desse processo e também encurtando talvez lá na frente o retorno dele, sem falar muito sobre o prazo, porque existe um tempo mínimo para isso acontecer de 6 a 8 meses. O Vinha também vem num processo de recuperação bom de um procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia. Vem fazendo uns aeróbicos sem impacto, que a gente chama, fazendo também trabalho na piscina. Tem sido bem satisfatória no aspecto geral a sua recuperação. Está evoluindo dentro do esperado. É uma lesão complexa de no mínimo 10 a 12 meses para que volte a jogar, completou o médico Márcio Tanuri. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou na justiça nesta segunda-feira para tentar mudar uma decisão da Assembleia Geral do clube sobre a eleição rubro-negra do próximo dia 9 de dezembro, que vai definir o próximo mandatário no triênio 2025-2027. No dia 24 de setembro, a Assembleia Geral emitiu um comunicado exigindo que os eleitores vão ter que apresentar, além de um documento de identidade, a carteirinha de sócio. Nos anos anteriores, bastava somente um documento para se votar. O Landim, candidato a CEO da chapa da situação do Rodrigo Dunche, alega que pediu para a Assembleia Geral rever essa exigência, porque muitos sócios não sabem onde está sua carteirinha, enquanto outros as têm fora da validade, porque o acesso ao clube é feito por biometria digital ou facial. Sem resposta, o atual presidente decidiu, então, entrar na justiça pedindo essa liminar. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa ajuda, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o botão ali do sininho e pronto, simples assim. Valeu! O volante Alan, contratado pelo Flamengo em 2023 por aproximadamente 48 milhões de reais a pedido do Sampaoli, pode estar de saída do clube. Sem muitas chances nessa temporada, ele chamou a atenção do Pumas do México. O clube apresentou uma proposta de empréstimo com valores atrativos para esse mercado. Segundo informações divulgadas, o Pumas ofereceu $1 milhão, cerca de 6 milhões de reais, pelo empréstimo do jogador. Além disso, a proposta inclui uma opção de compra incluída em $4 milhões, aproximadamente 24,2 milhões de reais. O Alan perdeu espaço no Flamengo depois da chegada do Felipe Luiz e não deve recuperar, já que o treinador deve mesmo ficar no Flamengo em 2025. A mudança no comando técnico priorizou outros jogadores, o que dificultou as chances do volante na equipe titular. Mesmo com o interesse do clube mexicano, as negociações ainda estão em estágios iniciais. Um fator importante que pode influenciar nesse andamento é o resultado das eleições presidenciais do Flamengo. A eleição está marcada para dezembro, dia 9, e o futuro do Alan está diretamente ligado ao planejamento da nova diretoria. Até lá, qualquer decisão sobre o jogador vai ser mantida em aberto. No Pumas, o Alan poderia ter mais espaço e chances de jogar como titular. O clube mexicano busca reforços para a próxima temporada e vê no jogador uma boa opção para o seu meio de campo. Com 2025 se aproximando e o clube pensando no planejamento, o Alan vive um momento de incertezas no Flamengo.
porque a sua permanência ou a sua saída vai depender do equilíbrio entre os interesses do jogador, do Flamengo e da política rubro-negra, que vai ser definida agora em 9 de dezembro com o novo presidente. De acordo com informações do portal Mundo Rubro-Negro, o atacante equatoriano Gonzalo Plata pode ser um dos jogadores que pode deixar o Flamengo no meio da temporada de 2025. Após o Super Mundial de Clubes, ele poderia ser um nome que estaria na mira do futebol europeu. O portal trouxe ainda que os agentes responsáveis pela carreira do jogador revelaram que o atacante estaria na mira da Premier League. E o seu staff vê com bons olhos uma possibilidade do jogador, que ainda é jovem, voltar ao futebol europeu e tentar retomar a sua carreira, jogando no nível mais alto do futebol mundial. O que a gente tem que entender é que esses clubes europeus trabalham com listas e muitas vezes eles deixam essas listas vazarem para sentirem o termômetro das arquibancadas. O staff do Plata, em conversa com a imprensa equatoriana, disse que tem conversas com clubes da Premier League e que espera que na metade aí do próximo ano, em julho de 2025, o jogador possa retornar à Europa para um outro grande clube. O Gonzalo Plata tem 24 anos completados em novembro, tem 1,78 m de altura, é um ponta-direita canhoto que também pode jogar de ponta esquerda. Ele já fez 41 jogos pela seleção equatoriana e marcou 8 gols. Chegou ao Flamengo em agosto desse ano e tem contrato até 30 de junho de 2029. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. O Flamengo já iniciou o planejamento visando a próxima temporada, em busca aí de ter um elenco com ainda mais opções. O Mengão foi ao mercado e contratou o atacante Guilherme Souza, que foi um dos destaques do Cuiabá em 2024. O atleta chega para reforçar o plantel do Sub-20 do Flamengo com possibilidades de jogar no time principal, se for bem, ali no Sub-20. Por meio das redes sociais, o jogador Guilherme Souza publicou uma foto na qual apareceu vestindo a camisa do Flamengo. Além disso, ele compartilhou detalhes do momento em que assinou seu contrato com o clube. Por fim, o jovem escreveu a seguinte mensagem, vivendo um sonho, obrigado Deus, fecha aspas. O Flamengo despertou o interesse no Guilherme após o jogador de 18 anos se destacar pelo Cuiabá Sub-20 no Brasileirão e na Copa do Brasil. Em 2024, ele jogou 29 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência. O jovem chega ao Flamengo por empréstimo de uma temporada. O Sub-20 do Flamengo encerrou 2024 com muitos motivos para se comemorar. Logo no início da temporada, os crias do Ninho conquistaram o título inédito da Libertadores da América. O Guilherme Souza ele foi contratado depois que o período da inscrição para a Copa São Paulo Júnior de Futebol se encerrou. E, desse modo, o jogador não estará à disposição do Flamengo nessa copinha. Sem poder contar com o jogador, na última segunda-feira, o Flamengo conheceu os primeiros adversários nessa competição. São eles São Bernardo de São Paulo, Zumbi de Alagoas e Cruzeiro da Paraíba. Por fim, os jogos iniciais do Grupo 25 terão Mogi das Cruzes como sede. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu estou contando muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!